Na verdade, meu irmão, eu até estava observando essa pergunta sua. E existe uma coisa, irmão, que é... Não sei se os irmãos conhecem aqui, Janela de Overton. Já ouviu falar assim? Senão, depois os irmãos aí... o tempo não me permite falar muito sobre isso aqui, mas na verdade ela dá a entender assim que ela faz com que as verdades elas sejam relativas, e aquilo que é verdade num tempo pode se tornar inverdade no outro tempo ou vice-versa, né? Então, essa questão específica da depressão, eu vejo que na verdade ela sempre existiu. E nós vamos ver, inclusive, na Bíblia, algumas pessoas sofrendo. Eu poderia citar caso de Noemi, caso de próprio Elias, que não foi um simples sofrimento momentâneo, como disse os irmãos aqui, mas foi um sofrimento bastante angustioso para as suas vidas, né? Porém, nós vamos ver, meus irmãos, que nos últimos tempos que nós estamos hoje, sim, nós vemos, primeiro que temos conhecimento, eu acho, da ação, assim, né? E segundo, que eu vejo também, o irmão aqui abriu um precedente que, como consequência do pecado, né? E eu vejo que a cada dia que nós nos aproximamos mais de Cristo, a Bíblia nos apresenta Cristo como um relógio do mundo, né? Israel também como relógio do mundo. Verdade. Mas a cada dia que nós nos aproximamos de Cristo, nós vamos ver cada vez mais, irmãos, ações, meus irmãos, no mundo espiritual e no mundo físico, enfim, em todas as áreas, uma ação muito grande do inimigo. E aqui, meus irmãos, eu sou obrigado a entrar para essa área da depressão. Pelo fato, meus irmãos, de haver uma ação muito grande do nosso adversário, então, consequentemente, nós sentimos esse impacto muito grande. E às vezes, e aí eu vou entrar no ponto que eu comecei defendendo aqui, dependendo da sua estrutura, talvez você vai passar por isso. Mas dependendo da sua falta de estrutura de sua vida com Deus, talvez você pode ser atingido e, quem sabe, infelizmente, até mesmo bombardeado, né? Eu estava hoje no meu trabalho e alguém me relatava um testemunho que foi num casamento de família, e nesse casamento havia uma jovem convidada, inclusive para ser madrinha, aquela coisa toda. E aí sentiram a falta dela no casamento. E aí o casamento rolou, a festa rolou, sei lá, chegaram por volta da madrugada, e disse que esse meu colega que estava contando também estava nessa festa, ele disse que chegou por volta de 4, 5 horas. Quando deu 6, 7 horas da manhã, ligaram, os familiares começaram, deve ter um grupo de telefone, e começaram a se ligar um para o outro, dizendo que essa menina havia se matado. Nossa! Uma coisa terrível, assim, né? Fatal. E é claro que existe um contexto, eu não vou expor o contexto dessa menina aqui, mas pelo que ele relatou, você percebe que era um contexto de uma depressão muito grande, uma opressão muito grande, na verdade, do adversário. Então tu vê que, na verdade, existe sim uma causa. Às vezes até no mundo físico, mas também uma causa espiritual, meus irmãos. Sim. E que cada vez mais nós estamos sendo impactados. Então eu vejo sim, de certo modo, algo bastante evidente nesse século presente, assim. Ok, muito bem, muito bom, muito bom. Vamos lá. Pode ir lá. Eu queria Esse é horário de interação, pode interagir, não precisa esperar por mim, não. Glória a Deus. Eu queria fazer uma pontuação, só duas pontuações ali dentro do comentário do irmão Reinaldo que ele colocou ali. É que nós, como igreja do Senhor, ainda temos uma grande dificuldade em trabalhar esse assunto de depressão. Temos uma grande dificuldade de aceitação, porque a gente tem dois tipos de pensamento em relação a esse assunto, né? Eu até anotei aqui, a gente tem o tipo de pensamento aqueles que pensa que todo crente é imune à depressão, que não pode adquirir, não pode ter depressão, né? Mas como o irmão Reinaldo bem pontuou e colocou ali, né? A Bíblia é repleta de casos, né? De próprio Elias, e como ele colocou ali, de pessoas que sofreram isso, né? E depois a gente tem o segundo caso também, que os que crerem, né? Que não tem a ver com a fé. Com a depressão, que ela não tem a ver com a fé. Daí eu volto ao ponto que o irmão Isaías colocou aqui também, né? Que ela tem a ver com a fé, sim, por causa do pecado. Há uma ação maligna, como o próprio irmão Reinaldo colocou, em cima de tudo isso. Então é algo muito difícil de trabalhar. A gente vai ver, acho que na terceira pergunta nossa lá, como tratar, né? Como na verdade, combater a depressão, na verdade. A gente vai ver que para combater vai ser necessário... Eu tô louco para chegar ali, mas não vão chegar. Acho que a gente consegue. Não, nós damos... Deus o livre, senão... E é interessante, irmão, nós temos que chegar lá hoje. Assim como a enfermidade... Toda sorte tem enfermidade. A Bíblia também apresenta ela como uma consequência do pecado. A natureza dela está lá, né? Gênesis capítulo 3. Porém, o que acontece hoje, a doença? Hoje elas se tornaram somáticas, o senhor gosta de defender bastante esse ponto, né? É verdade. E assim são outras doenças. É o elas originam do pecado.
age muitas vezes debaixo de uma opressão, mas devido a população acabar sendo afetada conscientemente, elas acabam se tornando comuns no nosso dia a dia. E aí, não necessariamente gerada por uma situação espiritual, mas também por uma ação psíquica da pessoa. Física, no caso, seria uma ação física, né? Né? Física, mas também no emocional, Exatamente. que tem a ver com o espiritual, na realidade, né? Porque a Bíblia vai dizer que a alma, né, é a sede dos nossos pensamentos, das emoções. Muito bem. Então, quando atingida, né, quando assim sofre, a gente sente e se reflete, né? Reflete no corpo até mesmo. Pegando um embalo aqui dos irmãos, Senão tu não eu tenho... fala, né, meu irmão? Nós falamos bastante. Eu tô com Pegando sede de falar. um embalo, que eu tenho uma convicção, irmão Elton, irmãos que aqui estão comigo, de que a depressão ela é sim um mal, é uma realidade, contra fatos não há argumentação, né? A gente vê uma realidade, porém eu creio que, e aí os irmãos falaram, às vezes a gente se a gente não vigiar, nós cristãos, a gente se torna muito reducionista sobre o assunto. Certo. Porque você vai encontrar muitos cristãos dizendo que depressão é demônio. Eu acho que todos aqui já ouviram, né? Sim. É demônio. Não, nós já... Isso é antigo, né? É antigo. Mas ainda tem. No entanto, numa escola bíblica que eu estava ministrando, até uma irmã chegou e tocou no assunto de depressão, que do nada o assunto caiu pro lado da depressão, e a irmã falou isso. E aí eu disse, irmã, e é o que eu vou dizer aqui, eu tenho uma visão, e isso eu entendo por aquilo que a gente conhece a Bíblia, estuda a Bíblia, de que existe algumas situações. A depressão, ela pode sim, ela pode ser gerada por possessão também, ela pode ser gerada por opressão também, né? Por opressão, Sim. uma pessoa oprimida, né? Porque esse é o propósito do diabo, é oprimir as pessoas diante dos seus problemas. Quando a pessoa está com um problema, o que ele faz? Ele quer pisar na cabeça da pessoa e quer que a pessoa cada vez mais esteja com a cara no chão. Fato, né? Até que ela tire a própria vida. Quem tira a própria vida, eu creio que não é somente a depressão, mas a opressão, a depressão por intermédio da opressão pelo diabo, chega a tal ponto de fazer com que a pessoa chegue a esse ponto de tirar a própria vida, de não aguentar mais. Então existe também essa questão, como a pergunta fala, será que realmente ela é ainda a doença do século? Eu creio que sim e não. Eu creio que sim, porque os tempos que nós vivemos se intensificou as coisas. Existe até um livro que é a Sociedade do Cansaço, e eu tenho um lá que eu não me lembro o tema, que eu tô lendo, eu tô na metade dele, que ele fala bem assim, como a modernidade tornou a felicidade impossível de ser alcançada. Aí tem um patinho sendo apertado num torno. É muito tremendo aquilo ali. E aí ele mostra que a sociedade, a modernidade... Ele não está falando de uma visão cristã, mas eu encontro na Bíblia falando sobre o sistema do mundo. Claro. Um tempo que aprisiona as pessoas, um tempo em que faz com que as pessoas cada vez mais sejam infelizes, quando na verdade elas têm tudo aquilo que outrora lá no passado achavam que se tivesse seriam felizes. Mas ela corre atrás de algo que torna ela cada vez mais infeliz. Então o tempo que a gente vive, até a questão inclusive que a gente usa aí as ferramentas, as mídias sociais, o desenvolvimento da humanidade, parece que tudo isso era para levar o homem para a evolução, né? Mas a gente vê que o homem cada vez está pior assim, em vários gêneros, vários estados, e isso intensifica. Então sim, porque a intensidade que tem atingido problemas, inclusive nos adolescentes. Sou pai de adolescente, o irmão Elton é pai de adolescente, não sei se o irmão tem adolescente. Pré-adolescente, na verdade. Pré-adolescente, 10 anos. E a gente sabe que o quanto essa nova geração tem sido atingida assim, com uma descarga enorme para que caia nesse aspecto. E a sociedade, e não só os adolescentes, os jovens, como também os mais velhos, as crianças também, existe pesquisas aí que falam sobre crianças com depressão. Aleluia. Então, olha o tamanho da opressão no tempo que nós vivemos. Sim, nesse quesito, a doença do século. Não, porque a depressão, como o irmão citou ali, já vem muito anterior. Desde a queda do homem, a gente vai ver. Eu, na minha visão, talvez os irmãos aqui discordem, quem ouve, na minha visão, Jacó, ele tinha alguns aspectos de depressão, por algo que ele sentia, rejeição ali e tal, só que ele não demonstrava como geralmente as pessoas mencionam a depressão, tipo,
a pessoa tem que só se isolar ali no cárcere, a igual Davi, melancolia, Salmos, lá em Salmos, que vai mostrar Uhum. no versículo, no Salmos 18:4, que diz assim: tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me atemorizaram. Tristeza do sepulcro me rodearam, laços de morte me surpreenderam. Não é só esse aspecto também, existem outros aspectos. Então a gente vai ver muito lá no princípio, muitas situações que acontecem que vão mostrar coisas semelhantes. Então desde o princípio, a partir de que o homem se afasta de Deus, o homem começa a ter um abalo ali na sua estrutura, um abalo de vários aspectos. E eu vou parar aqui, senão eu me empolgo e vou longe. Glória a Deus.